gente. Tudo bem? Como estão? Vou usar a nossa aula de hoje para já começar, então, a falar sobre leis de Newton, ok? Que é a parte, então, de dinâmica, força. A gente vai, então, fazer uma parada na análise que a gente estava fazendo, que era só sobre movimento dos corpos, e agora a gente vai começar a estudar a causa desse movimento, tá? Então, o que causa o movimento de um corpo? A aplicação de uma força. Então, a gente vai começar a analisar a causa deste movimento. O que acontece? Quando a gente trabalha com a ideia da causa desse movimento, toda vez que a gente quer colocar um corpo em movimento, né? O corpo está aqui em repouso, quando a gente quer, então, colocar esse corpo em movimento, a gente precisa aplicar uma força, certo? Então, a gente precisa empurrar esse corpo, a gente precisa puxar esse corpo, ok? E quando a gente quer parar o corpo também, tá? Então, imaginem vocês que isso aqui é um carro, daí ele está se movimentando, tá? Se a gente quiser parar esse carro, a gente tem que aplicar uma força. Seja uma força do motor para frear, seja uma força do Superman, né, para barrar esse carro aqui em movimento, ok? Pessoal, então, a ideia é que toda vez que nós temos uma alteração do estado de movimento, aí vamos lá. Estado de movimento de um corpo, para a gente recapitular um pouquinho, estado de movimento de um corpo não é movimento. Quando nós temos estado de movimento de um corpo, tem que ficar muito claro que o estado de movimento não significa movimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar para começar a entender essa ideia de forças e como que elas estão relacionadas à causa do nosso movimento é definir que o estado de movimento de um corpo não é ele estar em movimento. Estado de movimento é movimento ou repouso, tá? Então, assim, quando eu falo estado de movimento, eu posso estar pensando em um corpo em movimento em relação a algum referencial ou um corpo em repouso em relação a algum referencial, tá? Estado de movimento é caracterizado pela condição de movimento ou repouso, beleza? Então, quando eu falo estado de movimento, é como o corpo está de acordo com aquele referencial. Então, se eu tenho esse corpo em repouso em relação à minha mão, neste caso, este corpo está em repouso. Para que eu altere o estado de movimento que ele está, que é o repouso, eu preciso aplicar uma força, beleza? Então, para alterar o estado de movimento que este corpo se encontra, eu preciso aplicar uma força, ok? E caso esse corpo estivesse em movimento em relação à minha estrada, à minha mão aqui, para pará-lo, eu também precisaria aplicar uma força, ok? Então, se esse meu objeto ele está em movimento e a gente vai pensar nele em um movimento com velocidade constante, certo? Se eu quiser parar esse corpo, ou se eu quiser fazer com que ele vá mais rápido, eu preciso ou impulsionar o movimento ou atrapalhar o movimento. Então, eu preciso aplicar uma força que ajude ou atrapalhe este movimento, tá? Então, para alterar esse estado de movimento que o corpo tem, que é movimento ou repouso, a gente precisa aplicar uma força, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é alterações de estado de movimento são causadas por uma força, tá? Pela aplicação de uma força. Uma força resultante diferente de zero, mas logo a gente vai especificar melhor isso, tá? Aí o que acontece? Quando nós temos, então, essa força atuando, toda força ela é uma interação entre corpos, tá? Então, o que é força para física? É uma interação entre os corpos, ok? Então, toda vez que a gente estiver falando de força, automaticamente
eu estou pensando em dois corpos interagindo, tá? Esse daqui é um caso que geralmente a gente não pensa nessa interação, né? Quando a caneta tá aqui, eu solto e ela cai, geralmente a gente não pensa numa interação entre dois corpos, mas ela ocorre. Por quê? No momento em que eu solto essa caneta, ela vai sofrer a ação da gravidade e vai ir para baixo, não é? Ela vai sair do repouso e vai acelerar, aumentando a velocidade e tendo um deslocamento que é para baixo. Isso acontece porque a Terra, que está na proximidade dessa caneta, exerce uma influência sobre este corpo, sobre essa caneta, ok? Essa influência é uma interação entre a Terra e a caneta, que é chamada de força-peso, tá? Então, quando essa caneta cai, ela cai porque ela está sofrendo a ação de uma força que a Terra está exercendo sobre ela, tá? Então, mesmo quando a gente não visualiza o segundo objeto, o segundo corpo, se existe uma força, se existe alteração do estado de movimento, que nesse caso seria o repouso, quando eu solto, isso não está mais em repouso. Eu alterei o estado de movimento que esse corpo tinha, né? Então ele estava em repouso, ele começa a se movimentar. Para alterar esse estado, existe a atuação de uma força. Mas para existir a atuação de uma força, obrigatoriamente precisa de no mínimo dois corpos, porque força é uma interação. Então, nesse caso, o corpo cai, ele está sofrendo a ação de uma força que nós chamamos de força-peso, que é a força que a Terra faz para puxar esse objeto para baixo. Ok? Então, a gente pode ter forças de dois tipos. Forças de contato, que é aquela que eu realmente tenho contato entre os corpos que estão interagindo, tá? Que é você puxar uma caixa, empurrar uma cadeira. Então, esse tipo de interação, ela é mediante ao contato entre os corpos, tá? Então, existem forças que são por contato, mas existem forças que são de ação à distância. Por quê? A caneta e a terra não estão em contato durante a queda. E ainda assim, a terra puxa essa caneta para baixo, certo? Então, se a terra está puxando a caneta, mesmo que elas não estejam em contato, ela está sofrendo a ação de uma força. Só que essa força ela age em uma condição que nós chamamos força à distância. Você não precisa dos dois corpos em contato para que eles estejam interagindo, tá? Além da força peso, essa força gravitacional que a Terra exerce nos corpos e por isso eles caem, né? Então, mesmo que os corpos não estejam em contato com a Terra, eles sofrem essa ação, essa interação com a Terra e caem em sua direção. Além dessa força peso, que é uma força à distância, né, que não precisa deste contato entre os corpos, além dessa força peso, nós temos mais duas que também agem por distância, que é a força eletromagnética. Então, imaginem que isso aqui é um ímã, isso aqui é um prego, né? Isso aqui é um metal. A gente não precisa encostar os dois para sentir a interação, né? Ou se você pegar dois ímãs, mesmo afastadinhos, deixa eu ver se eu tenho outra borracha aqui para simular. Dois ímãs, tá? Mesmo afastadinhos, eu consigo sentir eles se atraindo ou se repelindo, tá? Então, eu não preciso encostar dois ímãs ou um ímã com um objeto com o qual ele interage para eu sentir o puxar ou repelir, tá? Então, para eu sentir essa força que ele exerce, eu não preciso encostar os dois, ok? Então, é uma força que é caracterizada por distância, tá? Outra força que é caracterizada por distância, força eletrostática, força elétrica. Como assim, professor? O que é isso? Não sei se todo mundo já viu o experimento de que você pica uns pedacinhos de papel, tá? Ó, tô picando pedacinhos de papel. Eu coloco aqui na minha mão, né? Então, tem vários pedacinhos de papel aqui, tá? Se eu pegar a pontinha da caneta
e atritar no cabelo, na roupa, né, em alguma coisa, esses dias que não estava tão nubladinho, você já viu? Lembra, já viu, né, esse experimento? Se você, se não tivesse esses dias mais nubladinhos, que começou a dar uma umidade um pouquinho maior no tempo, estava bem mais seco, isso aqui era muito mais rápido de acontecer, tá? Mas se você atrita, você troca cargas elétricas, isso tudo vocês vão estudar melhor depois. É só para vocês entenderem que não precisa encostar. Atritou, você vai chegar perto e ele vai grudar, né? Ok? Beleza? Então, quanto mais seco o ambiente estiver, mais fácil é de eletrizar, tá? Agora, como já tá ficando um pouco mais nublado, já tem um pouquinho mais de umidade no ar, fica mais difícil. Esses dias deu fazer isso aqui, ó, no cabelo. Eu fazia isso aqui. Aí ele ficava igual aquela bola, sabe? Que você coloca a mão e fica com os cabelos assim, que é o gerador de Van der Graaf, o nome, né? Mas já viram, né? Aquele experimento que é uma bola metálica, que você encosta, os cabelos ficam tudo arrepiado. Fazendo assim, ó, o cabelo já ficava arrepiadinho, porque estava bem seco, tá? Mas a ideia é que a força elétrica, você também não precisa encostar para que ela ocorra, tá? Um pouquinho de longe assim, você já sente que ele gruda. É que eu não sei se dá para ver. E como tá mais úmido, então é mais difícil ainda de visualizar, ainda mais por câmera, assim, né? Mas dá para vocês fazerem aí na casa de vocês e perceber que você não precisa encostar. Apesar que não tá indo, não. Né? Já ficou muito úmido. Aí, ó. Tá? Beleza? Então não precisa encostar, ele gruda. Gruda, que no caso é o atrair, tá? Atração e repulsão são propriedades de força, tá? De uma interação. Então, 3 forças aí que nós temos que agem por ação à distância, tá? Força elétrica, força magnética e força gravitacional, que é a força-peso, tá? Depois nós vamos estudar melhor essas forças, tá? Força-peso ainda esse ano, elétrica e magnética, vocês só vão ver lá no 3º ano do ensino médio, ok? Então, vocês só vão voltar a ver os papeizinhos aqui com a caneta lá no 3º ano, tá? Bom, mas, então, toda vez que nós tivermos essa aplicação de forças, nós temos o movimento, o estado de movimento daquele corpo sendo alterado, tá? Ele vai ou sair do repouso ou modificar a sua velocidade, ok? E daí, se ele está em movimento, ele vai parar ou acelerar, tá? Então, toda vez que você altera esse estado de movimento, tem uma aplicação de forças, ok? E quem rege essa aplicação de forças, né? A teoria que rege essas aplicações de forças são as leis de Newton, tá? Então, Newton estudou muito sobre essas interações, tá? Então, por isso essas leis recebem o nome dele. E ele estudou como que acontece essa interação entre os corpos. E ele resumiu isso em 3 leis, ok? A primeira lei é a lei da inércia, tá? E ela garante o estado de equilíbrio de um corpo, ok? Mas já eu vou explicar melhor isso. Mas o que acontece? A primeira lei, ela tem um enunciado muito bonitinho. Ela é assim, ó. Todo corpo em repouso tende a continuar em repouso. Todo corpo em movimento, retilíneo, uniforme. O que é essa frase? É um movimento retilíneo uniforme diz. É um movimento do corpo em linha reta, movimento retilíneo. Uniforme, com velocidade constante, tá? Então, toda vez que o corpo se move em linha reta com velocidade constante, a primeira lei governa este movimento, tá? Então, a primeira lei vai tratar de casos de repouso ou velocidade constante em linha reta, beleza? E lembra que a velocidade constante seria você estar em um carro, numa estrada reta, sem curvas, sempre a 60 km por hora, tá? Seria isso, ok? Então, toda vez que nós tivermos ou repouso ou esse movimento com velocidade constante, nós estamos dentro da primeira lei, tá? E ela afirma que todo corpo em repouso
tende a continuar em repouso. Todo o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme na ausência de forças externas, ok? O que isso significa na ausência de forças externas? Se isso aqui está em repouso, existe força de contato entre a minha mão e a caneta, tá? Mas essas forças são do sistema caneta-mão, ok? O que seria uma força externa? Eu vir aqui e aplicar essa força, tá? Isso seria uma força externa ao sistema que está constituído entre minha mão, minha outra mão, e a caneta, tá? Então, na ausência de forças externas, este corpo que está em repouso continua em repouso, tá? O que eu preciso fazer para ele sair do repouso? Aplicar uma força externa, ok? Então, na ausência dessas forças externas, o corpo que está em repouso continua, o corpo que está com velocidade constante continua com velocidade constante, beleza? Então, essa é a primeira lei de Newton. E por que ela trata de casos de equilíbrio, tá? Aí a gente vai aprofundar um pouquinho essa ideia. Por que a gente fala, então, desses casos de equilíbrio? Porque pensa assim, ó, eu estou em um carro, tá? Eu estou em um carro com velocidade constante, estou a 60 km por hora, beleza? Vi um animal na pista, o que eu vou fazer? Vou frear, certo? Quando eu frear, o que o meu corpo vai fazer? Qual que é o movimento que o meu corpo vai ter no momento que eu estou num carro a 60 km por hora e eu piso no freio? O que o meu corpo faz? Vai para frente. Vai para frente, certo? Eu tô aqui, eu freiei, eu vou para frente. O que aconteceu? Eu estava em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, 60 km por hora. Eu apliquei uma força externa, que seria dada a ação do freio do carro, tá? Eu desacelerei e por isso eu mudei o estado de movimento. Eu estava com velocidade constante e eu parei, ok? Então, eu tive uma alteração do estado de movimento que eu tinha. Toda vez que isso acontece, pessoal, que eu mudo o estado de movimento de um corpo, o corpo, ele não quer fazer isso, tá? Porque na ausência de forças externas, a tendência dele é continuar como está. É continuar em repouso, é continuar com uma velocidade constante, não é? Então, a tendência dos corpos é continuarem como estão, certo? Então, se eu estou com uma velocidade constante, a tendência do meu corpo é continuar com essa velocidade constante, ok? Que é o estado de equilíbrio que eu me encontro e eu quero continuar nele. Quando eu freio, então eu altero esse meu estado de movimento através da aplicação de uma força, nesse caso seria contrária ao meu movimento, né, que estaria me atrapalhando, o meu corpo, ele resiste inicialmente. Porque qual que é a tendência do meu corpo? Continuar como está. Então, eu não quero parar. Eu vou tender a continuar o movimento. Só que, é claro, como essa ação externa aconteceu, o meu corpo, ele resiste e depois ele fica normal de novo. Não é que a gente vai para frente e depois volta para trás. Ok? Porque a primeira coisa é ele vai resistir a essa alteração, indo para frente. Porque ele quer continuar como ele estava, ele tende a continuar como estava, então ele vai para frente. Meio que numa questão de rebeldia, ele não quer parar esse movimento, ele vai para frente. Mas essa ação externa vai fazer ele realmente parar, né? Então o corpo ele vai para frente, mas depois ele se deixa, né, modificar o seu estado de movimento porque existe essa atuação de uma força externa, tá? Tanto é que a primeira lei de Newton, ela é conhecida como a lei da inércia, tá? Por que lei da inércia? Inércia, para física, é a tradução do preguiçoso, tá? Eu brinco que inércia é a tradução do preguiçoso. Por quê? O que é a inércia? Tendência dos corpos continuarem como estão. Isso é inércia para física. Então, como a primeira lei diz que os corpos tendem a continuar como estão, eles continuam como estão por inércia, tá? Por causa dessa tendência que eles têm de continuar como estão. Aí eu brinco que é o preguiçoso, né? Você tá lá deitadão no seu sofá, muito de boa, qual é a sua tendência?
continuar deitadão no sofá. A não ser que uma força externa, no caso sua mãe, fale, vai lavar a louça, menino, né? Te obrigue a sair daquele sofá, ok? Então, na ausência de uma força externa, sua tendência natural é de permanecer como está, tá? Então, a inércia é essa tendência de continuar como está. Quando nós temos a primeira lei que garante essa tendência que os corpos têm de continuar como estão, ela é conhecida como inércia, tá? Então, por isso que a primeira lei também vai ser dita como a lei da inércia, tá? Então, por que o seu corpo vai para frente quando você freia? Porque a tendência do seu corpo é permanecer como está, nesse caso, em movimento. Então, ele vai para frente por inércia, que é um nome bonito para essa tendência de continuar como está. Beleza? Até aí, ok? Aí, o que acontece? Se eu estou parado em um semáforo e eu acelero para sair, o que o meu corpo faz? Ele vai para frente? Trás. Ele vai para trás. Por quê? Eu estava em repouso e eu estou alterando o estado de movimento indo para frente. O meu corpo, ele não quer ir para frente, ele quer continuar em repouso, então ele resiste. Aí depois ele fala, beleza, né? Fazer o quê? Tem uma força externa, vou ter que entrar aqui em movimento. Mas ele resiste a essas alterações. Toda vez que nós tivermos alterações do estado de equilíbrio, então alterações desse estado de movimento, repouso ou velocidade constante, isso acontece, essa alteração acontece por causa da aplicação de uma força. Essa aplicação de uma força faz uma aceleração acontecer. Porque, ó, eu estou em repouso. Eu acelerei. Ok? Para eu sair do lugar, eu acelerei. Para eu sair de uma velocidade zero e ir para uma velocidade maior que zero. Quando eu estou com uma velocidade constante, eu freiei. Não é que eu vou para frente? Então, eu diminuí a minha velocidade, certo? Toda vez que eu tenho uma alteração desse meu estado de movimento, toda vez que eu tenho uma alteração de repouso ou velocidade constante, por causa da aplicação de uma força, isso acontece porque existe uma força externa. Essa força externa é proporcional à aceleração que o meu corpo vai sofrer. Quanto maior é a força que eu aplicar, mais rápido eu vou mudar a minha velocidade, ok? Então, mais rápido eu vou acelerar. E essa aceleração, né, ó, eu tava parada, fui para frente, ok? Acelerei, tava em movimento, freiei. Toda vez que eu tiver essa modificação do meu estado de movimento, toda vez que eu sair da primeira lei, que é repouso ou velocidade constante, eu saio dessa primeira lei, desse estado de movimento, dessa inércia, que é continuar como está, pela aplicação de uma força externa. Essa força externa provoca uma aceleração no meu corpo. Aquela mesma aceleração que a gente já estava estudando. E essa aceleração, pessoal, ela é proporcional a essa força que a gente vai aplicar no corpo, tá? E a gente sempre vai sentir, o nosso corpo, ele sente a aceleração, tá? Nosso corpo, ele sente a aceleração. Então, ó, o ir para frente, o ir para trás, se você faz uma curva e o seu corpo é jogado para o lado, né? Então, você não está mais retilíneo, você está fazendo uma curva, seu corpo é jogado para o lado, não é? Então, o seu corpo sente essa aceleração, sente essa força externa, porque ele resiste a essa alteração, porque por inércia a tendência dele é continuar como está. Beleza? Então, aqui nós já falamos de duas leis. A primeira, que é a lei da inércia, que é a tendência que os corpos têm em continuarem como estão, seja ele em repouso ou velocidade constante. E a segunda lei, que é quando nós temos, então, a alteração desse estado de movimento, desse estado de equilíbrio, e isso causa uma aceleração no corpo. Beleza? Então, aqui nós já vimos duas leis, tá? Aquela que trata de velocidade constante ou repouso, e aquela que envolve uma aceleração.
ok? Que é quando, então, a gente modifica esse estado inicial da primeira lei, ok? Pro, qual que é o Pode nome da perguntar. segunda lei? Oi? Qual que é o nome da segunda lei? A segunda lei, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Que é a ideia de uma força resultante é proporcional à aceleração. Quanto maior a força resultante que você vai aplicar externa, maior é a aceleração que o corpo vai assumir, tá? Mas vamos lá. Então, a segunda lei, ela não tem um nome específico, né, como a da primeira, que é a inércia. Ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica porque é ela que vai dizer como que o corpo vai se comportar na aplicação de uma força externa, que é acelerando, né, modificando a sua velocidade. Então, quando nós temos a primeira lei, a parte matemática dela seria isso aqui, ó. A força resultante que age sobre um corpo é zero. Isso aqui é a equação matemática que a gente vai trabalhar na primeira lei, que é a lei da inércia. Por quê? A primeira lei, ela trata das condições de equilíbrio. Então ela trata das condições de equilíbrio. Lembra que não precisa copiar nada, que depois eu vou mandar esse resuminho, né? Ok? Então ela trata dessas condições de equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque ou nós estamos com uma velocidade igual a zero, que é o repouso, ou nós estamos com uma velocidade constante, que é o movimento retilíneo uniforme, né? MRU, movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com velocidade constante, tá? Isso aqui é condição de equilíbrio, tá? Essas duas coisas são o que nós chamamos de equilíbrio, tá? Que é como a gente vai querer ficar. Ok? Equilíbrio é essa ideia de que a gente vai querer ficar do jeito que a gente está, ok? Que é velocidade zero ou velocidade constante. Quando nós temos essas condições, não é que não existem forças atuando no nosso corpo. Existem forças atuando, tá? Só que quando eu somar todas essas forças, ela vai dar igual a zero, ok? Então eu gosto de dar o exemplo de que nós temos aqui uma caixa de Ferrero Rocher, beleza? Mas como eu não brinco em serviço, isso aqui são 20 quilogramas de Ferrero Rocher, ok? A gente vendeu uma casa e comprou essa caixa, né? Porque 20 quilogramas de Ferrero Rocher é o preço de uma casa, tá? Mas aí o que acontece, né? Eu não sou a única que gosto muito de Ferrero Rocher, certo? Então, inicialmente, essa caixa está em repouso, não tá? A velocidade dela tá zero, ela tá paradinha aqui. Mas como eu gosto muito de Ferrero Rocher, eu vou vir aqui e vou puxar essa caixa, tá? Então, isso aqui é a força da professora, ok? Só que, no mesmo instante que eu vi essa caixa e eu falei, ela é minha, vou pegar a Isadora, que foi a última que falou aqui no chat, ok? Isadora também viu essa caixa de Ferrero Rocher e falou, essa caixa é minha, professora, tira a mão daí. Aí, o que acontece? Eu puxei para cá, Isadora puxou para cá, então essa é a força da Isadora, beleza? Só que o que acontece? Nós duas queremos muito essa caixa, tá? Então, tanto eu quanto ela estamos puxando com a mesma força. Imaginem vocês que a gente conseguiu puxar exatamente com a mesma força, tá? Então, isso aqui vai ficar tipo um cabo de guerra, né? E isso vai tipo um cabo de guerra, como a Dornelles falou, não vai sair do lugar. Perfeito. Tá vendo que mesmo que as duas puxem, então que exista duas forças externas sendo aplicadas nessa caixa. Ainda assim, ela vai permanecer no repouso? Ela não vai sair do lugar? Todo mundo compreende essa ideia? Sim. Ok? Sim. Tá. Aí, imaginem vocês que Isabel, vou chamar Isabel agora para me ajudar, beleza? Isabel vem e fala assim, não, professora, se eu te ajudar, a gente ganha e divide essa caixa, ok? Né? Muito justo. 10 quilos de Ferrero Rocher dá para, né? Dá para se divertir bastante. A Isabel vem aqui e puxa, tá? Então, a força da Isabel. Ok? Nessa condição, esse lado ganha, essa caixa que estava em repouso se movimenta para cá. Ok?
Mas vamos pensar que Kenzo, né, que eu tô vendo ele ali no cantinho da tela, Kenzo fala assim, não, professor, eu também gosto muito de Ferrero Rocher, certo? Vou ajudar Isabela, ou Isadora. Vou ajudar a Isadora. E Kenzo comeu bastante feijão, carne, vitamina, legume, né? Tá fortão. Ele vem aqui e puxa com uma força maior, tá? Então essa força azulzinha aqui é a força do Kenzo. Ok? Nessa situação, quem vai ganhar? Time do Kenzo ou time da Isabel? Kenzo. Time do Kenzo. Então, nesse caso, o nosso corpo se move para a esquerda. Isso mesmo. Já a gente vai chegar nas unidades, mas é Newton mesmo, tá? Então, ó, tá vendo como essa setinha tá maior junto com essa? Desse lado, deu a entender que é maior do que essas duas juntas, não é? Então, nesse caso, a caixa sairia do repouso e se moveria para a esquerda. Então, vamos lá. Nas duas primeiras situações, que era o quê? A caixa em repouso, porque ninguém estava puxando. E na segunda situação, que ela continuou em repouso, mesmo comigo e a Isadora puxando, nós estávamos na primeira lei, tá? Por quê? Em uma delas, realmente não tinha força nenhuma, então a força resultante era zero, não tinha nada. Na segunda, existiam duas forças, que era a minha e a da Isadora, mas quando eu somei as duas, deu zero. Por que quando eu somei as duas deu zero? Tá vendo que essa daqui tá pro lado direito e essa tá pro lado esquerdo? Nós costumamos adotar direito positivo e esquerdo negativo. Então, como nós duas estávamos puxando com a mesma força, vamos supor de 50, ok? 50 não, que nesse caso não daria nem para mexer. Vamos pensar em 500, tá? Eu puxo com o valor 500. Miguel já deu spoiler, então vou falar 500 newtons, tá? Mas depois eu vou explicar o que é essa unidade newton. Mas é a unidade de força, tá? Do mesmo jeito que metros por segundo é de velocidade, metros por segundo ao quadrado é de aceleração, newton é a unidade de força, tá? Então, ó, vamos pensar que eu puxei com 500 newtons positivo. Isadora estava puxando com 500 newtons, só que negativo. Quando eu somar 500 com menos 500, isso vai dar zero. Beleza? Então, toda vez que nós tivermos na primeira lei, a soma de todas as forças tem que ser zero. Aí o meu corpo que estava em repouso continua em repouso, ou se ele estivesse com uma velocidade constante, ele iria continuar com uma velocidade constante, tá? E no caso de eu ter uma força resultante, ó, que não é mais zero, né? Então, nesse caso, esse time ganha. Quando isso acontece, eu não tenho mais uma força resultante igual a zero, porque esse corpo que está em repouso vai sair do repouso. Isso significa que vai ter uma aceleração, tá? Aí, a nossa segunda lei é que vai governar isso aqui, ok? A segunda lei diz, então, que a força resultante... O que é a força resultante? Soma, nesse caso, das 4 forças que atuam, tá? A soma dessas forças, soma de todas as forças, a força resultante, é proporcional à aceleração. Quanto mais forte se puxa para esse lado, mais rápido ela se movimenta, ok? Então, ela é proporcional à aceleração. Então, ela depende da massa do corpo vezes a aceleração desse corpo, ok? Também conhecida como a força má, beleza? Então, a segunda lei garante que essa força resultante provoca uma aceleração, ok? Então, nós temos duas situações. Ou a força resultante é zero, então nós estamos em equilíbrio, a velocidade é zero, né? Ele está em repouso, ou a velocidade é constante. Não pode esquecer que quando a velocidade é constante,
também faz parte da primeira lei, tá? E a segunda lei garante, então, quando nós alteramos essa velocidade. Porque lembra que a aceleração nada mais é do que a variação de uma velocidade no tempo, né? Que a gente escrevia muito assim, ó, v menos v0 delta t. Essa aceleração muda a velocidade. Então, se eu saio do repouso, ou se eu não tenho mais essa velocidade constante, né? Eu acelero ou eu freio, isso aqui é proporcional a essa força resultante, tá? E daí essa segunda lei, ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ok? Princípio fundamental da dinâmica. E a primeira lei, ela é conhecida como a lei da inércia, que é a tendência de permanecer como está. Ok? Lei do preguiçoso, tendência de permanecer como está. Ok? Então, essas são as duas condições que nós temos, tá? Então, ou nós estamos pensando em um caso de equilíbrio, que o meu corpo está parado ou está com velocidade constante, ou nós temos uma força resultante diferente de zero, e isso causa uma aceleração no nosso corpo. Beleza? Então, por que aqui a gente não tem velocidade, aceleração? Porque imaginem vocês que a velocidade final e a inicial fosse zero. Quanto que ia dar a nossa aceleração? Zero, né? Então, quando ele está parado, isso aqui não tem uma variação, as únicas velocidades que tem é zero. Zero dividido por qualquer número ainda é zero. Então, a aceleração seria zero. E a velocidade constante? Vamos pensar que a velocidade é de 2 metros por segundo. Tanto a final quanto a inicial. Se eu fizer 2 metros por segundo menos 2, 2 menos 2 vai ter que dar zero. Então, quando a velocidade é constante, a nossa aceleração também é zero. Ok? Então, essas condições de equilíbrio são de equilíbrio porque a aceleração é zero. Quando não tem aceleração, força resultante é zero. Quando tem aceleração, ela é proporcional à força. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai continuar conversando, tá? E a gente vai falar daí da terceira lei. Qual que é a coisa boa da terceira lei? Não tem equação. Porque a primeira pode não parecer, mas isso aqui é uma equação, tá? Força resultante igual a zero é uma equação. Do mesmo jeito que força resultante é má, também é, tá? Então, nós temos fórmulas, tá? É que não são fórmulas, tá? Sempre que eu falo equação, é o que vocês chamam de fórmulas, mas física é sempre equação. Então, existe uma equação da primeira lei e existe uma equação da segunda lei. Qual que é a vantagem da terceira? Ela é só teórica. Quando nós temos a terceira lei, a vantagem é que ela não vai ter equação, ela é só teórica, tá? Não é uma teoria tão fácil, mas ela é só teórica. Mas aí eu vou deixar para a próxima aula, então, a terceira lei. Mas aí, então, façam a tarefa, não se esqueçam, tá? Para a semana que vem. E na aula que vem, a gente vai continuar falando das leis de Newton e já vai fazer essa correção também para ver se vocês incorporaram aí o assunto. Beleza? Pessoal, mas okay. Então é isso, tá? Obrigada pela companhia de vocês. Boa semana, bons estudos, boa recuperação para quem vai fazer a prova, tá? Até às 6 da tarde. E até mais, tá bom? Boa tarefa aí também. Tchau, tchau, gente!